Ação número 5, pessoal. Uma vez que você identificou as reações, você precisa lidar com essas reações. Você já identificou algum comportamento, você já ouviu as pessoas, você já observou e agora você precisa lidar com essas reações rapidamente. Por quê? Ser reconhecido como um supervisor aberto e receptivo é de vital importância para a sua credibilidade. Então, é fato que numa mudança vão ter reações, principalmente de preocupações, resistindo de uma certa forma à mudança. E é importante que você esteja aberto e receptivo. As pessoas têm que entender que você está aberto para alguma possível discussão, para você ainda sanar algum desconforto que a equipe pode ter durante esse processo. Saber responder adequadamente a essas dúvidas é ponto crucial à credibilidade. Então você precisa entender realmente e dar uma resposta convincente e adequada para as pessoas, né? Deixando, por favor, a parte emocional de lado para que você não trunque o processo de mudança. Pessoas questionam porque não entendem ou não têm certeza do que fazer com a informação que acabaram de dar. Então, a grande maioria das pessoas, elas não querem confronto, elas simplesmente querem perguntar porque realmente elas têm dúvida, né? Ser claro no dia a dia da produção, com tanta mudança, com tanto dinamismo, não é fácil. Então, você precisa ficar atento aí em relação a lidar com essas reações das pessoas. O que elas precisam, muitas vezes, são ainda mais de esclarecimento. Okay? Então, são os porquês aí você deve lidar com as reações. Como então você pode lidar com as reações? Primeiramente, mantenha a autoestima validando a pergunta de quem a fez, né? Por quê, pessoal? Muitas vezes aquela pergunta, aquele esclarecimento da pergunta, ela pode ser útil para outras pessoas. Então, é necessário que você agradeça a pessoa na qual fez aquela pergunta, destacando que aquela pergunta, né, através da resposta que você vai dar, ela é útil para mais pessoas que nem sempre têm aí a tranquilidade de levantar a mão e se expor. Muitas vezes as pessoas ficam acanhadas, né? Até com vergonha, muitas vezes até com medo, dependendo da relação que ela tem com você. E aí ela pode pegar carona na pergunta de outras pessoas para poder entender melhor o processo de mudança. Use suas habilidades de escuta para reformular e testar o entendimento, verificando o que a pessoa perguntou. Então, daqui a pouco eu vou te dar um exemplo de como você pode reformular uma pergunta para você verificar se realmente você entendeu o que a pessoa estava querendo te dizer. Depois responda obviamente e solicite o engajamento, né? Solicite a participação, solicite opiniões para que realmente esses pequenos detalhes sejam resolvidos e as pessoas tenham aí um pouco de controle em relação à mudança. Exemplo da ação prática número 5. Né? Por exemplo, o supervisor, deixe-me entender, você está dizendo que não tem certeza de como evitar a exposição à radiação do equipamento? Certo, vou explicar este ponto novamente. Caso tenham sugestões que possam melhorar nosso procedimento operacional padrão, estarei aberto para avaliá-las. Então aí é um exemplo da ação prática aí número 5, ok? Então aí um cuidado que você tem que ter em relação à ação prática número 5 aí, que é uma armadilha, né? Ficar na defensiva em relação a uma pergunta desafiadora, né? Então, muitas vezes as pessoas nesse processo de mudança, como elas estão mais receosas, elas podem fazer algumas perguntas que podem deixar você aí um pouco mais com dificuldade em responder. Então, ficar na defensiva em relação a isso vai te deixar numa situação de exposição em relação à equipe e dificultar o processo de mudança. Então, realmente, muito cuidado para que você não fique aí na defensiva, né? Uma dica é ver essa pergunta desafiadora como uma oportunidade de se comunicar melhor ou descobrir algumas melhores soluções, né? Muitas vezes, algumas pessoas levantam alguns pontos em que a gente realmente não pensou no momento em que a gente vai implementar uma mudança. Então, muitas vezes, esses questionamentos nos ajudam a destacar um ponto e descobrir, consequentemente, uma solução para resolver
aquela dúvida das pessoas. Então, muito cuidado aí, receba essas perguntas, mesmo que desafiadoras, com muita abertura, com muita receptividade. Dê o controle ou ao menos o poder de influência das pessoas. Então, pessoal, uma dica para você muito importante. Como todo processo de mudança, ele traz preocupação em relação às pessoas, ele traz medo para com as pessoas. Isso ocorre porque as pessoas sentem que estão perdendo aquele controle que anteriormente elas tinham. Elas dominavam algum processo, elas dominavam algum tipo de atividade e agora nós estamos mudando. Então é natural que ela reaja em relação a isso. Então uma dica importante durante o processo de implementação é que você possa dar um certo controle em relação à mudança, ou seja, dar uma certa autoridade às pessoas, ou ao menos uma influência, né? Trazer, levar em consideração algum ponto que, pela opinião delas, ajudaria você a implementar aquela mudança com mais velocidade. Então, se você puder e dar algum controle em relação àquela mudança para as pessoas, isso é uma dica interessante. A mudança vai acontecer, mas como mudar? De que forma que aquilo pode ocorrer? Se você der essa autoridade às pessoas e você acompanhando, ou pelo menos uma influência, você vai ter bastante sucesso e as pessoas vão tender a ser menos reativas, tá? Então, cuidado aí em ficar na defensiva.